Olá, tudo bem? Quanto tempo que nós estamos um pouco separados, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar desanimados, não é isso mesmo? Nós poderemos estar separados, mas não desanimados, porque nós temos alguém poderoso que está do nosso lado. Que bom estar aqui nesse momento, passando com vocês uma reflexão sobre a palavra do nosso Deus. E eu estou grata porque eu estou aqui hoje falando com você. E para mim também, com certeza. E antes de começarmos a reflexão, eu quero orar para nós entrarmos aqui no que temos para a nossa reflexão nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. É o Senhor que cuida de nós, não temos dúvida. É o Senhor que protege a cada um de nós e os nossos familiares. E aqui estamos, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Que os Teus anjos possam estar ao nosso redor para cuidar de cada um de nós. Que a Tua palavra que será aberta neste momento, que o Teu Espírito Santo possa nos usar e que possamos tirar lições para praticar em nossa vida, no nosso dia a dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, há muito tempo nós ouvimos falar da volta de Jesus. E o tempo passa, né? E Jesus ainda não voltou. Como nós sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos quando é o dia certo que ele vai voltar, nós estamos na nossa luta do dia a dia, trabalhando, estudando, cuidando da nossa família e cuidando de nós também. Mas ao passar do tempo, muitas vezes nós nos sentimos um pouco cansados, né? Tristes. E muitas vezes nós até ficamos um pouco assim, desanimados pela situação que deparamos no nosso dia a dia. Às vezes nós temos notícias de algumas doenças que
vem ao nosso encontro, ou alguma notícia que a nossa família tem um problema que nós, como seres humanos, observamos a situação, mas enxergamos de uma maneira diferente da maneira de Deus. E para nós não tem solução. Ou às vezes o nosso filho tem uma doença incurável que isso dói muito no nosso coração. Ou nosso esposo, a esposa, alguém que nós amamos que está passando por uma situação muito delicada e nós sentimos com essa situação também. Então, nós ficamos tristes. Mas o passar do tempo vai nos deixando assim um pouco desanimados pela situação que nós estamos enfrentando. Assim como os discípulos de Jesus também ficaram desanimados quando eles estavam sozinhos, quando Jesus morreu e estava lá esperando o terceiro dia para ser ressuscitado. Eu acredito que os discípulos de Jesus ficaram de uma forma assim tão triste, porque o seu Salvador, aquele que eles viram fazer milagres na vida das pessoas, que eles viram curar, que eles viram pessoas sendo transformadas por Jesus, eles estavam se sentindo sozinhos, sem aquele Jesus que estava com eles antes, resolvendo todos os problemas que eles estavam ali enfrentando, que as pessoas também estavam enfrentando. E nós também passamos por momentos que nós sentimos tristeza no nosso coração, como os discípulos sentiram. Mas Jesus, ele deixou muitas palavras escritas na Bíblia, na sua palavra, nos dando ânimo também para os discípulos no passado, e isso serve para nós agora no presente. Nós estamos vivendo em um momento em que o mundo todo está em pânico, com medo dessa situação, dessa pandemia, que apenas um vírus fez fechar todo o comércio, fez fechar as igrejas, fez os seres humanos ficarem em seus lares bem como se fossem casulados, escondidos, por causa de um vírus. Mas a palavra de Deus lá em João 14, ele deixa bem claro um conselho para nós, um conselho de fé, de esperança, que diz assim, acompanha comigo, João 14, o título diz assim, Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Buscando o significado de turbar o coração, eu encontrei no dicionário que significa agitar, desassossegar, perturbar, desanimar, tristeza e abatimento. Isso aí nós sentimos também. Nós sentimos tudo isso, que nós não somos diferentes dos discípulos de Jesus. Não tem diferença nenhuma. A única diferença que nós temos dos discípulos de Jesus é que Jesus estava com os discípulos no momento. E hoje nós não estamos com Jesus vendo face a face, mas nós temos a sua palavra. O Espírito Santo, que é Deus, está conosco também. E quando ele diz assim, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ele está querendo nos dizer o quê? Que nós não devemos estar desesperados com a situação. Nós não devemos estar agitados, desanimados, tristes, abatidos. Mas nós somos seres humanos. Mas quando nós estamos com Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, isso nos ajuda a nos comportar. E ele ainda diz assim no verso 12, na casa do meu pai há muitas moradas.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Que conselho gostoso! Lá na casa de Deus, dentro da casa de Deus, há uma morada para nós. Ou seja, nós vamos morar junto com Deus. Nós não vamos morar em lugares separados. É bem juntinho. Você já imaginou nós aqui vivendo nessa situação, com tantos problemas, cheios de pecados, e temos o privilégio de uma esperança de um dia morarmos dentro da casa do próprio Deus, de um ser santo que se preocupou conosco, que está sempre nos ajudando, que está sempre do nosso lado. E quando Jesus foi ao céu, ele não deixou os discípulos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Deus, estava com eles. E continuou a mesma coisa. E Deus também continua conosco. Continuando lá, o verso, e se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus nunca falhou. Se ele não tivesse um lar lá no céu para nós, ele não iria falar. Se ele não fosse preparar um lar para nós lá junto na casa do Pai, ele não iria garantir para nós isso. Porque Jesus não falha. Jesus é a verdade. A tua palavra é a verdade. E continuando, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui ele estava dizendo lá, juntamente com os discípulos. E quando eu for. Sabe quando foi o momento que Jesus foi preparar um lugar para os discípulos e para nós? No momento da cruz. Quando ele derramou o seu sangue lá na cruz, para nos dar direito à morada com o Pai, juntamente com ele lá no céu. E ele prometeu que vai voltar. O tempo passa. Desde criança eu ouço falar que Jesus vai voltar. Já estou com uma idade mais madura, mais experiente, e Jesus ainda não voltou. Mas a sua palavra diz que eu vou voltar. Ele mesmo afirma que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar para morar junto com ele. Olha que amor! Mesmo ele sabendo que nós somos pecadores, Jesus deu a sua vida por nós e ainda nos garantiu uma morada no céu junto com o Pai. E ele ainda falou que ele vai voltar para nos levar para morar com ele no céu juntamente com Deus, com o Pai. E ele ainda diz assim, que para que onde eu estou, estejais vós também. Nós não vamos ficar sozinhos no céu. Ele, Jesus, vai estar conosco. Aqui também nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Cabe a nós agora nos preparar. O sacrifício de Jesus já foi feito na cruz, por mim e por você. E o que nós estamos fazendo para nos prepararmos e aceitar esse sacrifício de Jesus na nossa vida? Sem o sacrifício de Jesus, nós não temos condições de ir morar na casa do Pai que Ele preparou para nós. Como que nós vamos nos preparar? Renunciar ao nosso eu, aceitar o sacrifício de Jesus na nossa vida, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, que só o sangue de Jesus que pode nos purificar. Nos purificar de todo o pecado
que nós temos. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo imperfeito, mesmo sabendo que nós, na presença de Deus, não somos nada, mas nós temos a esperança de que Jesus morreu na cruz para nos dar o direito à vida eterna. Jesus morreu na cruz para preparar um lugar na casa do Pai, na casa de Deus para nós. Se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz e colocar esse sacrifício em nossa vida, com certeza nós iremos morar no céu com Jesus. Só depende de mim e de você. Aceitar o sacrifício de Jesus em nossa vida. Renunciar ao nosso eu. Renunciar às nossas vontades carnais. Renunciar aos nossos desejos carnais, que é contra os desejos espirituais. E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Nós sabemos que somos assim. Mas nós sabemos que tem o sangue de Jesus que nos purifica, nos dá esse direito de morar junto com o Pai, lá no céu. Passou o período, até agora, já estou madura, como eu já disse, e Jesus ainda não voltou. Mas Ele vai voltar, Ele prometeu, Ele não vai falhar. Ele nunca falhou na sua palavra. E Ele não vai falhar, porque Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós que muitas vezes esquecemos da promessa de Deus. Colocamos os nossos desejos carnais em primeiro lugar na nossa vida. Queremos ser bem-sucedidos, correr atrás dos estudos, isso não é pecado. Correr atrás de bens materiais também, isso não é pecado. Correr atrás do nosso bem-estar, isso não é pecado. Mas isso se torna pecado quando nós colocamos em nosso coração em primeiro lugar e esquecemos do sacrifício de Jesus em nossa vida. Nós precisamos refletir mais. Nós precisamos passar mais tempo refletindo na palavra de Deus, passar mais tempo refletindo nas promessas que Jesus nos deixou, no sacrifício de Jesus por nós. Quando nós refletir mais sobre o sacrifício de Jesus para nós, para a nossa vida, com certeza nós vamos renunciar ao nosso eu que tem dentro de nós e deixar que Jesus habita em nós. Aí sim, nós iremos ter convicção e aceitação do sacrifício de Jesus em nossa vida. Jesus vai voltar. E eu acredito que não vai demorar. Não sei se ele vai voltar hoje, amanhã, não sei, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Possa ser que para mim ele possa voltar agora. Ou para você também. Nós não sabemos. Mas ele vai voltar. Nós precisamos ter fé que ele vai voltar. Ele não vai demorar. Tudo isso que estamos passando, vamos passar. Isso tudo vai passar. Não vai ficar para sempre assim, que a própria palavra de Deus diz para nós, nos orienta. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Mesmo quando estamos tristes, mesmo quando achamos que estamos desamparados, mesmo quando nós estamos com o coração agitado porque somos seres humanos. Mas nós devemos confiar nas promessas de Deus. Que nós não devemos ficar com o nosso coração perturbado. Que tudo isso vai passar e um dia Jesus irá voltar para nos levar para morar no céu
com Ele e com Deus e com os anjos e com a nossa família também. Então não vale a pena viver aqui no mundo passando por tudo isso sem esperança, sem expectativa de esperança na nossa vida. Expectativa de esperança na nossa vida. Precisamos fitar os nossos olhos nas palavras de Deus, porque só Ele pode nos ajudar a conseguir alcançar o alvo da vida eterna, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Que possamos pensar nisso todos os dias, não só agora, em todos os momentos da nossa vida. Tudo que formos fazer, possamos pensar assim: Jesus vai voltar e eu quero ir morar no céu com Ele. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindas tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia